pessoal, boa tarde. Me chamo Rosimeire Castro, sou enfermeira, formada pela UVA, com especialidade em residência em saúde da família e nutrição materna e infantil. Venho falar para vocês nessa videoaula em enfermagem clínica médica, que é na verdade uma disciplina bem interessante, muito importante dentro da categoria saúde. Então, a enfermagem clínica médica no setor hospitalar, onde acontece o atendimento integral do indivíduo com os seguintes requisitos: idade superior a 12 anos, em estado crítico ou semicrítico, ou seja, pessoa mais ou menos grave e um pouco mais grave, né? Não seja proveniente de tratamento cirúrgico, ou seja, que a pessoa não tenha passado por um processo de cirurgia. Então, é um setor dentro do ambiente hospitalar onde se presta assistência de enfermagem, né? Ou seja, os pacientes que estão precisando de cuidados, eles vão, se internam, dependendo da patologia, é feita essa assistência de enfermagem, juntamente com os medicamentos, com uma equipe multidisciplinar. Não sei se vocês sabem, antigamente não existia essa questão de dar uma assistência com qualidade como é hoje. Antigamente, as doenças que as pessoas adquiriam, aquela crença era que era como se fosse castigo de Deus, né? E eram utilizados o que, na verdade? As ervas medicinais, né, realizadas pelos curandeiros, e onde as pessoas realmente iam se tratando. Só que naquele tempo morria muita gente. Rose, por quê? Porque não existia uma lavagem de mão, não existia uma desinfecção, não existia um isolamento social para evitar uma infecção cruzada. Então, com isso, as pessoas morriam muito. Então, foi aonde realmente houve uma ajuda muito grande da Florence Nightingale. Por quê? Porque ela foi precursora, na verdade, dessa descoberta da lavagem das mãos, que se evitava infecções, né? E com a limpeza, com a higiene, enfim. Então, a palavra hospital, realmente, ela é latina, hospitalis, vem de hospes, né? Que é hóspedes, porque antigamente nessas casas de assistência eram recebidos as pessoas, né, os peregrinos, os pobres, os enfermos, né? Então, o termo hospital ainda hoje tem aquele conceito de nosocômio, né, de fonte grega, cuja significado é tratar os doentes, tá? Então, realmente, naquela época, nem todos tinham direito à saúde. Com o passar do tempo, foram criados os IAPAs, os CAPs, né, os institutos, porque davam direito a algumas pessoas a terem assistência. Quem tinha assistência, quem tinha carteira assinada. Então, veio todo esse processo, né, até melhorar um pouco mais a questão do direito humano a ter realmente essa saúde, onde foi criado o SUS, né, enfim. Então, os primeiros hospitais, eles foram construídos na era medieval, tá? E ficavam próximos aos mosteiros, e a assistência dos pacientes era de responsabilidade também da Igreja Católica. Então, vocês podem ver que a religião, ela tinha tem um grande poder em relação à questão da enfermagem, porque ela foi também uma das precursoras que ajudou muito essa questão, tá certo? Então, vocês podem ver aqui, como era realmente esse atendimento, não existia realmente uma higiene adequada, vocês veem os pacientes, os clientes, tudo amontoado aqui, todos juntos, né? Realmente era bem diferente do que é hoje. Hoje já existe um isolamento, né? Um setor só para isolamento, ou seja, isolar aquela pessoa que tem uma doença altamente infecto-contagiosa, né? Então, essas instituições, elas recebiam doações e tudo, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, define o hospital como sendo parte integrante de uma organização médica e social cuja função básica consiste em proporcionar à população assistência médica integral. Que é isso? Ver o paciente de uma forma como um todo, não ver só a doença, a dor em si, né? Então, essa organização ela é de fundamental importância para realmente dar essa assistência a esses pacientes. Por quê? Porque precisa de profissionais treinados, precisa de uma infraestrutura adequada, precisa-se realmente desses locais e inclusive com rotinas,
Nada é feito aleatoriamente. Essas rotinas servem justamente para direcionar o profissional a trabalhar de uma forma mais correta, mais sensata, né? Aí nós temos a clínica cirúrgica, a clínica médica, a obstetrícia, são várias. Tem a ortopedia, tem o setor de emergência. O que eu quero deixar claro é que cada setor desse tem uma rotina de trabalho que cabe aos profissionais de saúde cumprir. O enfermeiro, o técnico, o médico, o servente geral, todos. Todos têm importância dentro da sua categoria, mas tem que seguir o protocolo de atendimento. Por exemplo, se um paciente chega na clínica, que ele passa pelo pronto atendimento, lá é feito acolhimento, verificado sinais vitais, feita a classificação de risco, se é de urgência, emergência, ou se ele realmente pode aguardar um pouco mais, e de lá ou ele vai para casa ou ele vai para o internamento. Se ele for para o internamento, o recepcionista da clínica médica tem que receber o paciente, identificar os pertences, né? Ou, se não ficar na unidade trancado, tem que entregar, devolver ao cliente, se for inclusive coisas realmente importantes, porque se sumir você vai ter que dar conta. E orientar o paciente no setor. Por quê? Porque ele sai do habitat dele normal, da casa dele, é diferente do ambiente hospitalar. Então ele chega apavorado, amedrontado. Então cabe os profissionais o quê? Socializar aquele cliente com você mesmo, com os demais profissionais e com a casa, ou seja, com o ambiente em que ele está. Você mostra o banheiro, você mostra onde é a cozinha, você mostra a sala assim de estar, ou seja, para que realmente ele minimize o medo dele, né? E ajude também no tratamento. E assim vice-versa, tem o protocolo da emergência, do centro cirúrgico, de acordo com a realidade de cada serviço, de cada setor. Temos o posto de enfermagem, que inclusive esse posto de enfermagem, quando se for preparar medicamento, esses medicamentos tem que ter muita atenção para não errar, paciente certo, dose certa, hora certa, né? Porque a gente luta com vidas, então o erro é humano, porém não com vidas. A gente tem que fazer sempre as coisas certas, para que o paciente não venha ser prejudicado e futuramente você. Que se for comprovado que você teve culpa pelo erro, você vai ser penalizado, ou perder sua profissão, ou ser processado, enfim, até você provar o contrário, que você é inocente, passam anos, fora o desgaste emocional que o profissional passa, tá? Por isso que resistem tudo na enfermagem. Na enfermagem você tem que colocar a data, a hora, a admissão, o diagnóstico, a sintomatologia bem direitinho, o que foi feito, por quê? Porque o prontuário ele é um documento, então ele funciona como se fosse realmente uma proteção para o profissional de saúde, como fonte de pesquisa e outras coisas mais. Então, vocês estão vendo aqui o setor de esterilização. Esse setor de esterilização, ele serve justamente para esterilizar, para lavar, desinfectar todo esse material usado na assistência. Se o paciente usar esse material contaminado, o paciente pode pegar uma infecção hospitalar e morrer. Então, assim, tem que ter todo um protocolo a ser seguido novamente. Lavar, fazer a desinfecção, enxugar, preparar, ir para a esterilização, esfriar o material na sala realmente adequada, guardar e distribuir. Então, tudo é protocolado, preconizado, né, de acordo com as rotinas de cada setor. Setor de isolamento, por que o setor de isolamento? Para não passar a doença para outra pessoa, né? Temos o poste hospitalar, que o hospital de pequeno porte, ele é de 1 a 49 leitos, só para título de conhecimento de vocês. Hospital de médio porte, de 50 a 149 leitos. De grande porte, de 150 a 500 leitos. E acima de 500 leitos é um hospital mais especial, né? Ou seja, tem uma infraestrutura maior, melhor para dar assistência a esses pacientes. Aqui vocês veem essas unidades, uma UTI, né? Um ultrassom, um berçário, justamente eles fazendo a assistência de enfermagem no internamento. Então, na verdade, essa unidade de internamento, ele acomoda as pessoas, ele facilita com que seja feita a prestação de assistência realmente aos clientes. Para isso, o ambiente tem que estar limpo, tem que estar organizado, tudo preparado para quando o cliente chegar já está tudo pronto. Principalmente se for na hora da emergência. Se estiver na hora da emergência, não dá para estar procurando material. Então, tudo tem que estar no seu devido lugar e tudo identificado, tá? Aqui é o oxímetro, aqui é o ar comprimido, amarelo, lembrando, o verde de oxigênio,
o cinza de aspirador, essas cores são padronizadas. Aqui é um respirador, aqui é uma bomba de infusão. Então, tudo isso para receber um cliente realmente semicrítico. Aí o hospital ele trabalha na questão restaurativa, preventiva, no ensino, na pesquisa. Se o profissional for para o hospital treinar lá, ele precisa de quê? De um profissional para acompanhá-lo. O técnico de enfermagem tem que ter um enfermeiro. Então não pode o enfermeiro que está no plantão acompanhar o profissional que está lá estagiando. Tem que ser uma só para o estágio, uma pessoa, tá certo? Então nós temos o hospital primário, secundário e terciário. O primário é onde são resolvidas as coisas mais simples. O secundário já tem um suportezinho um pouco melhor, resolve as coisas um pouco mais graves, não muito. E o hospital terciário já resolve coisas maiores e mais graves, né? Então, o hospital particular ele tem fins lucrativos para eles, né? E de todas as empresas modernas, nenhuma é mais complexa que o hospital, como objetivo fundamental que ele tem um simples propósito: receber o corpo humano quando, por uma razão, se tornou doente ou ferido e cuidar dele de modo a restaurá-lo ao normal ou próximo quanto possível ao normal. Aí você vê que para atender às necessidades das unidades, torna-se necessário identificar as funções e responsabilidade de cada membro da equipe. Então, como eu falei, cada funcionário tem a sua responsabilidade e a sua rotina a seguir. Precisamos de quê? De equipamentos, de medicamentos para que realmente funcione essa assistência, para que o paciente se torne feliz, né, saudável e tenha alta rapidamente. O hospital particular, ele tem fins lucrativos, como eu já falei, né, próprio. O filantrópico, ele não é para cobrar os procedimentos, ele recebe auxílio. Tem um hospital beneficente, que é um hospital particular não lucrativo. Aí nós temos a permanência, a taxa de permanência do cliente no hospital, que pode ser, dependendo da patologia, de 7 a 14 dias, de 3 dias. Então, cada patologia tem uma taxa mínima de permanência, tá? Então, lembrando que quanto mais tempo o paciente passa no hospital, mais prejuízo, né, de uma certa forma, ele vai dar para o hospital. Mas, por isso que a nossa assistência de enfermagem ela é muito importante, né? Em relação, tem um hospital pediátrico, hospital neurológico, cardiológico, né? E para que realmente isso funcione, tem que ter o diretor, tem que ter a chefia de enfermagem, para estar organizando, direcionando toda a equipe. Temos o corpo clínico, que é um conjunto, na verdade, de profissionais de medicina que ajuda nos diagnósticos difíceis, com a ajuda de exames de radiologia, endoscopia, hemodinâmica, transfusão, eletrocardiograma, enfim, uma gama de recursos para ajudar a solucionar o problema. O corpo clínico, na verdade, é constituído pelo apoio administrativo ou gerencial, né, que ajuda realmente a desenvolver os serviços dentro do hospital. São os recursos financeiros, a contabilidade, a manutenção, a lavanderia, transporte, portaria. Então, cada qual tem sua função. Aí nós temos o serviço de arquivo médico e estatístico, o SAMI, que serve justamente para guardar esses prontuários que são utilizados por esses funcionários, os prontuários do paciente, né? Justamente, por exemplo, se precisar fazer alguma pesquisa, se precisar xerocar o prontuário para alguma outra atividade, está tudo arquivado lá, guardado. E esse SAMI surgiu no Hospital das Clínicas, em São Paulo, pela doutora Lourdes de Freitas Carvalho, tá? Então, vocês estão vendo o SAMI, os prontuários todos organizados. Então, a enfermagem ela tem que trabalhar de uma forma clara, objetiva, com excelência, tá? Boa tarde.